eu estou num lugar que para mim é muito interessante, porque o muro passava aqui, não é claro, a cidade inteira estava cortada pelo muro, só que ali no fundo eu ainda vejo parte do muro, essa praça aqui, então tem um trecho do muro que ainda está ali, e ali no prédio eu vejo uma foto mostrando como que era este lugar na época do muro. Então esses prédios que estão aqui de apartamentos, eles são novinhos, por isso mesmo, porque aqui não tinha nada, só depois da queda do muro que construíram. Então a área é bem novinha, mas que tem um passado complexo, trágico até. O muro passava aqui, nesse lugar. Eu não sei se eu estou do lado oriental ou ocidental de Berlim, porque hoje é muito difícil, já que ficou unificado, né? Tem que conferir no mapa. Não. Chocolate, tá? Aqui tem uma maquete do muro que eu acho legal de perceber que o muro, no começo era um só, então aconteceu de muita gente fugir do lado oriental para o ocidental, do comunista para o capitalista, por uma série de razões. Então não é tão fácil simplificar. Então eles foram dificultando, aí na verdade virou uma estrutura maior com um muro, são dois muros, né? Um de lá, um de cá, e também no meio a terra de ninguém, até com minas, para dificultar a fuga. É isso que a gente vê aqui na maquete, o muro já consolidado, e são dois muros na verdade. Dá pra ver claramente, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e no meio uma terra de ninguém, e as torres de vigia que ficavam bem no meio dos dois muros. E tem a explicação em alemão e depois uma tradução para o inglês, que é a versão ocidental, né, da história. A versão burguesa, a versão capitalista da história. Então eles esquecem de dizer certas coisas. Então eles se esquecem de dizer que essas pessoas que fugiam da Alemanha comunista para a Alemanha capitalista por meio do muro, atravessando a Berlim, essas pessoas antes viviam no mundo capitalista, então a ideologia delas era o capitalismo, eles não eram socialistas. A guerra é que dividiu famílias e de repente as pessoas passaram a viver numa Alemanha comunista, mas a mentalidade deles era burguesa. Então assim, o conceito de liberdade era do capitalismo. Então eu não sei se gerações e gerações posteriores que já nasciam num sistema como aquele iam ter o mesmo desejo de ir atrás da... Aí mostra que a Alemanha Ocidental, como moderna, era livre. Não era bem isso. Moderna e livre para quem? Porque também do outro lado havia coisas modernas. E o conceito do que é moderno também é bem relativo, depende de quem está falando, né? Moderno em relação a quê? Como a Alemanha Ocidental incorporou a Oriental,
A versão da história é a dos vencedores, como sempre, né? A história é feita pelos vencedores, mas o que eu sei é que parte dessa população da Alemanha Oriental, ela tem saudades de certas políticas de educação pública, de saúde pública, de aposentadoria, entendeu? Que o capitalismo, especialmente na sua versão neoliberal, que é a pior forma possível de capitalismo, não oferece. Então, assim, sempre foi essa questão da liberdade sobre o capitalismo. Você é livre para morrer de fome, você é livre para morrer sem pagar plano de saúde, você é livre para ficar desempregado e por culpa sua, porque é tudo questão de mérito. Então, não é bem isso que eu penso. Eu também não penso em termos maniqueístas. O bem era o ocidente, o capitalismo, e o mal era o oriente, o comunismo. Mas também não acho que o comunismo seja mil maravilhas, não, gente. Agora, esse comunismo da Alemanha Oriental, ele sofria pressão também da tropa de ocupação, né, dos Estados Unidos. Então, isso eles esquecem de dizer, que havia uma tensão geopolítica que forçava o outro lado a viver de um modo que talvez ele não vivesse se não houvesse aquela tensão nas suas bordas e aquele clima, aquela animosidade. Porque fala-se que eles ameaçavam a liberdade do Ocidente, mas o Ocidente também ameaçava a liberdade deles, da Revolução Russa. Aliás, logo depois da Revolução Russa, o que aconteceu? As tropas dos países capitalistas invadiram a Rússia para restabelecer o antigo sistema. Então, assim, é muito fácil falar de liberdade abstraindo-se esse contexto. Dá para ver claramente, né? Então, o lado ocidental e o lado oriental. Aqui temos a memória, a foto e também um texto, que é mais ou menos onde nós estamos. Aqui é uma parte do que restou de um dos muros, né? Porque é muito difícil para mim, mesmo estando no local. Ficou tão complexo o muro de Berlim, que mesmo estando aqui no lugar, e com as informações que estão disponíveis da memória da cidade, isso é um museu a céu aberto, né? Aqui é um exemplo de museu de território. É difícil para mim entender de tão complexo que era, né? Estruturas militares ficam isso ao longo da história. Sempre a muralha da China é um caso, né? É tão complexo para mim entender exatamente o que é. Mas também lá em Pompeia, se não houver a ajuda de mapas de reconstituições, as ruínas em si nos deixam com muita dificuldade de juntar o quebra-cabeças para poder imaginar como era Pompeia antes da destruição do Vesúvio e como que era o muro antes da queda do muro e da demolição de toda essa estrutura. Ficou aqui, assim, resquícios, né? Com esses mapas mentais que a gente tem que reconstruir, mas mesmo assim, não sei se é porque eu tô ficando velho, porque eu tô cansado, é fim de tarde já, eu tenho dificuldade. O meu genro tem facilidade ele entende claro na mente dele, mas eu não consigo, devo confessar. Mas também não é tão necessário assim, né? Porque esse muro foi muito estudado de tudo quanto é tipo, foi registrado, filmado, fotografado. Aqui mesmo no memorial tem parte dessas fotografias em vários momentos dele. Ele é dos anos 60, portanto ele tem uns 20 anos, ou menos de 20 anos de existência. Mas ele também é símbolo da tensão política entre os dois blocos dominantes que dividiam o mundo, a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro.
foi uma tensão constante, chamada de Guerra Fria. Guerra Fria porque eles não jogavam bombas uns nos outros diretamente. Eles usavam pequenos países para ficar se enfrentando, como o Vietnã, como os países da África, mas diretamente eles não entravam em confronto. Então, essa palavra Guerra Fria, ela é enganosa por 1000 razões. Primeiro, porque pode criar a impressão de que não houve guerra. Houve, mas guerras localizadas, e havia teóricos. Hermann Kahn, por exemplo, era um. Futurólogos que tentavam planejar e ver como que seria o confronto dos dois sistemas e como seriam os armamentos e a guerra do futuro. Eu tenho o livro do Hermann Kahn desde os anos 70, porque havia na casa do meu padrinho, meu tio, irmão do meu pai. E depois eu comprei e tenho na minha biblioteca. É até estranho hoje em dia ler aquilo lá, mas dá para ver as estratégias. E eu gosto, porque hoje nós continuamos com outras estratégias, né? Agora o confronto é China, Estados Unidos, China. Mas esse confronto, ele é antigo na história da humanidade. Eu estava falando isso para o meu genro e minha filha, que assim, na superfície aparente parece que tudo é muito recente, né? Mas para quem vai se aprofundando na história da modernidade europeia, das colonizações, da conquista de Portugal, né? Portugal foi o primeiro país europeu a chegar na Índia por via marítima. E aí a gente vê, então, há 500 anos atrás, a gente vê isso, nessa perspectiva, a gente vê, assim, as potências da época, de 500 anos atrás, que era Espanha e Portugal, as mais avançadas, elas queriam comerciar com a Índia e a China. Essa problemática, 500 anos depois, continua, porque trata-se também do comércio. Assim, a China hoje é a usina e a fábrica do mundo. É lá onde, enquanto a Europa se desindustrializou por causa, inclusive, do neoliberalismo, enquanto os Estados Unidos se desindustrializaram, a China se industrializou. Mas só que ela se industrializa já na fase em que a indústria é ponto 4, né? Então, assim, no começo, a China se industrializou com produtos baratos, como foi no Japão. Eu me lembro que nos anos 60 o Japão era assim também. Depois é que o Japão vai ficando mais sofisticado, né? A China agora, em pouco tempo, gente, em 20 anos, nesse século, ela já atingiu o grau de sofisticação que os aparelhos que a gente compra, o meu celular, as filmadoras, tudo já é fabricado na China, às vezes por capital estrangeiro, mas também às vezes por capital ou por marcas que são chinesas. Então, o velho problema, né, do comércio, mas o comércio não se dá no vácuo. Junto com o comércio, as armas vêm para garantir o comércio. Então, isso é antigo na história da humanidade. Isso começa com Babilônia, Assíria, Império Egípcio Antigo, Pérsia. E a China já estava lá. E ela já tinha um caminho. O caminho era por terra, chamado Rota da Seda. A Rota da Seda já existia na época do Império Romano. O Império Romano e a China comerciavam por meio da Rota da Seda. Era muito mais difícil. Hoje, a China está reconstruindo simbolicamente e usa essa expressão, a nova Rota da Seda, né? Mas é o velho comércio entre o Oriente e o Ocidente. Tem um detalhe, o Oriente produz riquezas e não é de agora. Por que os europeus querem chegar ao Oriente? Por que os portugueses saíram correndo tudo quanto é risco pelo mar, atrás da Índia e da China? Porque é ali que estava a produção da riqueza que os portugueses queriam. Se não houvesse riqueza, eles não teriam gastado aquele tempo todo. Eles não fizeram isso por esporte.
porque eram amantes dos esportes radicais. Eles fizeram isso porque eles estavam no final da Idade Média, na época em que o comércio estava crescendo e que a burguesia comercial estava querendo lucros. E as mercadorias que vinham da China e da Índia eram caras. E aí acontece que houve uma pedra no meio do caminho. E esta pedra no meio do caminho foi a invasão dos turcos de Constantinopla. Porque aí os turcos, eles queriam monopolizar o comércio e ganhar a parte deles, né? Então ficou mais caro para os europeus comprarem os produtos que vinham pela rota da seda. Então eles acharam que era melhor contornar os turcos. Ou seja, desde que a Idade Moderna nasce, né? Porque a Idade Moderna, no cronograma oficial francês, que ela nasce com a queda de Constantinopla. E queda por quê? Porque os turcos invadiram Constantinopla, que era uma cidade ainda do Império Bizantino, ainda era cristã, e Constantinopla deixou de ser cristã, passou a ser muçulmana, mas também mudou de nome, passou a ser Istambul. Ou seja, 1453, são mais de 500 anos de relações amistosas e conflituosas, de comércio e guerra. Essas duas coisas andam juntas. Porque o comércio, ele precisa da proteção das armas, senão vêm os assaltantes, os salteadores, os piratas. É uma questão permanente, né? E também as potências, os impérios que nascem, crescem e entram em declínio. E, na longa duração, nada disso é novo. O que é novo são os meios pelos quais tudo isso continua acontecendo. Eu espero que a gente consiga resolver esses impasses do modo mais pacífico possível, porque a China tem a maior população, é um dos maiores países em território. Então, o potencial econômico da China, se a gente levar em conta a população, que é mercado interno, né? Se a gente levar em conta os milênios de tecnologias, de conhecimento, de sabedoria, de história da China, e a sua tradição antiga artesanal, milenar, e comparar com os Estados Unidos, claro que a China leva vantagem. Não é de agora, né? Por isso que eu escrevi um artigo no Rota Mujan, que a China tem um poder gravitacional de atração para com o Ocidente, e não é de agora, vem desde o Império Romano. Então temos que encarar, mas eu prefiro encarar a China não como inimiga, como os americanos, né? Porque eles querem ser os únicos, os dominadores. Eles acham que são os sucessores do Império Romano. Essa coisa de ser sucessor do Império Romano, que o Benito Mussolini quis ser, que o Hitler também quis ser, ele dizia que o império dele ia durar 1000 anos, né? Porque o Império Romano durou. Então, assim, depois os britânicos, o Império Britânico, né, também se arrogava ser a nova Roma, né, o novo Império Romano. Aí veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e os americanos passaram a perna nos britânicos e eles assumiram o Destino Manifesto. Esse Destino Manifesto dos americanos, o que seria? O poder imperial romano. É bem comum eles usarem metáforas romanas para falar da política cotidiana deles. Não é por acaso que o parlamento dos Estados Unidos chama-se Capitólio. Ora, Capitólio é um dos morros, é uma das colinas de Roma, onde Roma Imperial nasceu, a cidade de Roma. O Capitólio, o Palatino, né? O Monte Palatino. Então é tudo com colunas clássicas de Grécia e de Roma. Mas Roma surgiu, cresceu e caiu. O destino histórico de qualquer império é crescer, se desenvolver e cair. O que fica permanente são os povos, a cultura, a herança histórica. Então,
Roma, o Império Romano, não existe mais, mas Roma como cidade e como cultura e como influência mundial permanece. Então eu creio assim, claro, os Estados Unidos têm um papel muito importante no mundo, eles podem ficar tranquilos, esse papel que eles tiveram desde a Inglaterra, né, que eles tomaram dos portugueses, isso começa no século XVIII, quando a Inglaterra toma dos portugueses a Índia. Então esse papel vai ficar ainda durante muitos séculos, porque a língua inglesa hoje é uma língua internacional, onde a gente vai, tem gente falando inglês. Então é como Roma. Roma caiu, mas o direito romano é estudado até hoje. Influenciou aqui o direito da Alemanha, do Brasil, do meu país, mas também o direito dos Estados Unidos, o direito internacional. Tudo isso, no fundo, tem lá o direito romano. Então os americanos, sim, eles vão continuar com essa influência. Agora, não do jeito que a gente está vendo, porque eu estou num lugar em que as duas potências, uma delas já não existe mais, que é a União Soviética, a outra está desesperada para se impedir de desaparecer, mas o mundo já não é mais o mesmo, a roda da história continua, a roda da história atropela todos, indiferente. Lembra a canção do Pablo Milanés, né? A história é um carro alegre, cheia de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Então os negacionistas tentam negar que a Terra é esférica, mas ela é. Aliás, era isso que a igreja fez com o Galileu, né? Nos anos 1600 e tanto. E o Galileu foi forçado a dizer que o Sol não girava em torno da Terra. Mas, na peça do Brecht, que era um dramaturgo alemão de Berlim, ele coloca o Galileu, mas ela gira, porque não depende da vontade do Galileu, não depende da minha vontade, não depende da vontade de ninguém. A história é cruel, é um carro alegre, e eu prefiro que seja, ou um carro trágico. Eu prefiro que ela seja um carro alegre, cheia de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. Aliás, o nosso planeta um dia desaparecerá. Pelo menos até onde nós sabemos hoje, o Sol vai crescer tanto, se tornando uma gigante vermelha, que ele vai engolir a órbita da Terra. Fazer o quê? Este é o princípio da realidade. Até onde nós entendemos o que seja a realidade. Essa realidade está lá fora, ela é independente de mim e ela é indiferente à minha vida. Strong, né? Bleibt wie im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winter. Und diese Leute blieben nicht mal ihrem Hunde treu. Sie verkaufen ihn beim Krämer und einige Weddingtränen rollen. Das eine dieser kleinen Mädchen hüpft jetzt in den Ostsektor. Und jetzt wieder auf unsere Seite. Sehen Sie, jetzt sind beide im Sektor Française. Sowas kommt hier nicht nur beim Spielen vor. An der Baufluchtlinie scheiden sich die Systeme. Und Fluchtlinie hat hier nationalen Grenzpolizei an der Bernauer Ecke Ackerstraße, die dort quer über die Fahrbahn verlaufende Mauer einzureißen. Leider nicht, um den Irrsinn der Spaltung der Stadt zu beseitigen, sondern um eine Grenzberichtigung vorzunehmen und die alte, etwas baufällige Mauer durch einen etwa 1,20 Meter starken Wall aus Betonplatten zu ersetzen. Bisher verlief an dieser Stelle die Mauer nicht unmittelbar entlang der Sektorengrenze, sondern durch eine Verschiebung der Baufluchtlinien bedingt etwa 2 Meter innerhalb des Sowjetsektors. Dieser für die Sowjetzonenbehörden offensichtlich unhaltbare Zustand wurde nun also beseitigt.
Unmittelbar an der Mauer arbeiteten 10 besonders ausgesuchte Grenzpolizisten, die von 3 Seiten in der Bernauer Ecke Ackerstraße im Stadtteil Wedding. Der endgültige Abriss der Mauer beginnt. Schon bald liegen Mauerteile herum und machen es den Neugierigen schwer, die nach und nach verschwindende Grenze zu passieren. Jubel bricht aus, Sektkorken knallen. Tausende haben sich eingefunden, als der Westberliner Senator für das Bauwesen Wolfgang Nagel und sein Ostberliner Magistratskollege Eckhard Kraft die schließliche Beseitigung dieses 29 Jahre alten Symbols der Trennung einleiten. I wasn't there, I was on holiday. They had to leave with all the possessions they owned in their 2-bedroom flat. They were moved to Bernauer Straße 10, first floor. The owners of the flat there had just left down the road. Lived in Bernauer Straße 2. But it was 6 a.m. on Sunday morning. Somebody was banging. The trucks were already down at the street, as we were moving to. They collected our IDs, and then still had them, just sorted a bit better. And then... Idee difícil dos alemães, hein?